Olá, boa noite. Já estou vendo que tem várias pessoas entrando aqui. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Bianca Tavolari. A gente está esperando o professor Caio Rodrigues, que acaba de entrar na live. Que ótimo que deu tudo certo. Já tem um monte de gente aqui mandando mensagem, mandando boa noite. Bom, a ideia dessa live é ser uma conversa informal, para a gente começar uma série de lives sobre a nova graduação em Direito no INSPER. A gente queria agradecer a todo mundo que está aqui por participar, e a ideia é que a gente bata um papo mesmo, de maneira bastante informal. Eu estou aqui no INSPER, por isso estou de máscara, seguindo os protocolos. O Caio está na casa dele. E aí é um pouco a ideia que tanto eu quanto o Caio a gente se apresente, daí a gente vai fazer uma breve apresentação das linhas gerais da graduação em Direito, e depois a gente responde algumas perguntas que a gente recebeu, tanto pelo Instagram quanto perguntas de vocês, que vocês podem colocar aqui na caixa de comentários. Então, ao longo dessa semana, a gente colocou vários boxes de perguntas, vocês foram mandando para a gente compilou uma quantidade delas. A ideia é que essas perguntas vão ser diluídas ao longo de várias lives, essa é só a primeira, e a gente vai respondendo ao longo do tempo. Então, acho que a gente está um pouco nessa conversa aqui. O Caio acabou de entrar, então acho que, Caio, você pode se apresentar, daí eu me apresento e aí a gente bate uma bola sobre a ideia do curso e como que são as linhas gerais desse curso que a gente está trabalhando há tanto tempo. Isso, faz tempo. Então, boa tarde. É ótimo a gente poder ter finalmente contato com o mundo exterior, né, Bianca? Poder encontrar com as alunas e alunos interessados em conhecer o nosso curso. Para a gente é uma honra, na verdade, que a gente possa apresentar e tirar dúvidas. Aliás, até mais do que dar informação, que a gente também está aqui para dar, a gente queria era inspirar, acolher, que todo mundo sentisse que esse curso foi pensado para a situação em que está agora, porque a situação do vestibular, de quem está em situação de vestibular, é uma situação cheia de incertezas, né? E o que dá para a gente dizer é que as incertezas só aumentam, elas nunca diminuem a partir de agora. Então, o curso precisa tomar a incerteza como premissa, ele não pode fingir que ela não existe. Então, ele já deve ser pensado, como de fato foi no nosso caso, um curso voltado a pessoas que podem exercer diversas profissões dentro do direito. Mas então, me apresentando, eu sou Caio Fará Rodrigues. No aviso da live apareceram os títulos da Bianca e meu, mas o que interessa não é isso. O que interessa é que nós somos professores do INSPER. Somos muito orgulhosos disso e somos também, ela e eu, corresponsáveis pela concepção e desenvolvimento desse curso. Só para avisar, para ser bem direto, assim, as inscrições do vestibular já estão abertas. E para quem precisa de isenção de taxa, vão até 23 de novembro. É bom lembrar para ninguém esquecer. Então, como eu dizia, o curso de Direito tem que ser pensado para quem está numa situação agora de fazer escolha sobre uma situação de incerteza. Então, quem pensa sobre isso, como a gente buscou pensar, tem algumas preocupações que a gente queria, então, começar transmitindo para quem está nos ouvindo e em seguida, tirar dúvidas. Então, quando a gente diz, por exemplo, que o curso tirou nota máxima na avaliação do MEC, o que a gente quer dizer? A gente não quer dizer nada mais do que a base sólida, as melhores práticas estão lá. Mas isso é, para nós, o básico. A gente procurou fazer algo que atendesse a algumas preocupações adicionais a isso, adicionais às melhores práticas, a maior nota, adicionais ao que é conhecido. E essas preocupações é que me interessa descrever agora rapidamente. Então, por exemplo, a ideia de diálogo. Quando foi que os profissionais de direito abdicaram da ideia de que os diálogos precisam ser construídos, mediados, sobretudo numa sociedade, para usar o clichê, polarizada, com diferentes visões, interesses. Quando a gente fala em polarização, não basta a gente tentar pesquisar quais são as causas, tentar descobrir, vai cair na redação do INSPER uma pergunta sobre a polarização no Brasil. Tá bom, mas para a gente, mais importante só do que descobrir as causas é tentar pensar o que a gente pode fazer como profissionais do direito para mediar esse diálogo, porque é só com bastante gente pensando junto que a gente vai conseguir avançar. Então, um curso de direito precisa ser pensado já desde o início com essa preocupação, formar pessoas capazes de transitar entre diferentes visões, interesses, ideais de como se organiza a sociedade.
Segunda coisa, que tem a ver com isso também, os problemas que aparecem, e os problemas do país, todo mundo sabe, são problemas profundos e muito difíceis, os problemas, eles não vêm carimbados com as disciplinas jurídicas que todo mundo já ouviu falar, sei lá, direito civil, direito do consumidor, direito constitucional. Não é assim que os problemas vêm. Os problemas vêm como problemas. E cabe a um profissional do direito interpretá-los de diferentes pontos de vista e ser capaz de dialogar com outros tipos de conhecimentos para que a gente possa resolver esses problemas. Então, se só o que eu estudo é martelo, todo problema vai parecer prego, mas nem todo problema é prego, né? Então, se a gente usar um martelo para um problema que não é prego, talvez a gente não use muito bem. Então, a ideia é de que o curso seja, então, dê também essa capacidade dos alunos de pensar a partir de problemas e buscando soluções para esses problemas de maneira multifacetada, multidisciplinar. Terceira grande preocupação, a gente não tem como dizer, ninguém pode cravar, quem disser isso estará mentindo, qual é o único ou o certeiro futuro da profissão jurídica, para onde vai, qual é o destino certo. Não há um destino certo, há, no fundo, uma multiplicação das maneiras de atuar do profissional do direito. Então, quando a gente pensa num curso como esse que a gente imaginou, a ideia era de que quem o faça tenha a possibilidade de exercer diversas profissões jurídicas, uma pluralidade de atuações. Tem aquela estatística famosa de que quem faz curso superior acaba desenvolvendo pelo menos 3 atuações diferentes ao longo da vida. Se a gente toma isso como premissa, além da base sólida, as pessoas têm que ter a vivência de diferentes lógicas de pensar o direito. Então, não é só a história de advocacia, é também trabalhar numa ONG, não é apenas fazer magistratura, que é ser juiz, é também trabalhar com defensor público, é trabalhar na gestão pública. A formação tem que ser, desse ponto de vista, plural. E, por último, ela deve ser também, só para mencionar algumas das coisas para a gente começar a bater a bola aqui, ela deve ser uma formação integrada com outros conhecimentos, para que, como eu disse, os problemas que não surgem carimbados possam ser enfrentados adequadamente. Aí, diante dessas preocupações, então, um mini resumo. Nós temos um curso de 5 anos, como todos os cursos de direito. Esse curso está organizado em torno de alguns eixos que organizam as matérias e as disciplinas. Esses eixos podem ser bem facilmente compreendidos como questões, problemas transversais do país e que surgem em outros países também. Então, a organização da democracia, a proteção e capacitação das pessoas, a organização das relações econômicas e a organização da sociedade civil fora do Estado, fora das organizações econômicas, sem fins lucrativos também. Além disso, um conjunto de disciplinas que a gente chama de que vão além do direito para permitir que as alunas e alunos tenham uma compreensão mais ampla. Talvez, para começar o nosso bate-bola, Bianca, acho que está bom aqui para eu parar. Né? Não, já tem bastante diversão, já tem vários pontos aqui. Imagino que as pessoas já devam ter várias dúvidas ou várias perguntas, né? Eu vou só, né? Eu falei, bom, meu nome é Bianca Tavolari, assim como o Caio, eu sou professora aqui do INSPER, eu sou formada em Direito, mas também tenho uma dupla formação em Filosofia, que eu acho que isso também é muito característico do curso que a gente está querendo fazer, que tem uma múltipla formação, então... Não sei quem teve curiosidade de olhar a grade, né? A nossa grade lá no site do INSPER, ou mesmo também circulou no Twitter, no Facebook, em vários lugares. Acho que dá muito bem para ver isso que o Caio falou dos eixos, mas também o quanto isso é integrado, o quanto as disciplinas do direito vão ser integradas com outras áreas do conhecimento. E também integradas entre si, né? A gente está estruturando as disciplinas de uma tal maneira que os problemas-chave sejam colocados de forma a organizar o conteúdo e não ao contrário, né? Então, não é uma disciplina necessariamente que organiza a forma de aprender e de ensinar, mas muito mais um problema social de base que faz essa mediação. Então, a gente está... Tá caindo aqui a minha máscara, vou só ajeitar. A gente montou esse curso dessa maneira, né? Então, tentando fazer essas pontes com outras disciplinas que a gente entende que são relevantes e que ter essa ideia, quando a gente fala integrado, também é muito
Acho que vale a pena parar e explicar um pouco, né? Porque eu acho que é a cara do INSPER ser integrado, né? Então, quem conhece um pouquinho o INSPER, ou mesmo quem está aqui e não conhece o INSPER, o INSPER já tem graduações em economia, administração e engenharias. E a ideia é que o direito venha a somar com uma série de outros saberes, né, que vão ser interdisciplinares, né? Então, vão ter disciplinas comuns entre essas graduações. A gente vai ter, na grade de direito, se vocês olharem, vão ter matérias de economia, vão ter matérias de ciência de dados, pensando no direito. Então, eu acho que tem uma série de coisas que esse projeto, né, se encaixa muito bem aqui justamente por causa dessa integração que já existe aqui no INSPER e que o direito vai trazer mais uma camada e mais uma parte. Então, a gente está muito feliz com esse curso, né? A gente está super animado. Acho que tem, para além, né, para acrescentar mais um ponto ali das coisas que o Caio trouxe, que eu acho que é bem importante, acho que também é um ponto bem marcante do curso que a gente pretendeu, que a gente está montando, né? Que são as experiências práticas, né? Que elas acompanham as alunas e os alunos desde o primeiro ano. Então, o contato com a prática ele é fundamental. Ao final de cada um do segundo, quarto e sexto semestres, a gente vai ter projetos de clínica. No quarto ano, vão ter projetos de prática integrados. Então, tem uma ideia de vivência prática, justamente porque, como o Caio falou, esses problemas não vêm carimbados. A gente, para conseguir ler a nossa sociedade e os problemas que nos circundam, a gente precisa de uma série de elementos de raciocínio jurídico que ajudam a gente tanto a resolver problemas eventualmente, mas também a atuar antes do problema existir, né? De atuar, que a gente chama de maneira prospectiva. Parece uma palavra muito difícil, mas é pensar um arranjo antes do problema acontecer. Então, a gente pensa que a formação das nossas alunas e alunos tem que ser pelo menos nessas duas vertentes, né? Então, uma vez que o problema existe, mas também antes do problema acontecer, né? Pensando essa série de arranjos que eu acho que é muito interessante, o curso está inteiro pensando nisso. Enfim, já tem uma série de pontos aqui. Acho que eu posso começar com algumas das perguntas que o Piero organizou a partir do box de perguntas que as pessoas mandaram, né? Estão aparecendo um monte de coraçõezinhos aqui. Eu estou bem alegre de ver esses coraçõezinhos surgindo. O Caio, depois dessa primeira live, ele vai virar um digital influencer, mas agora ele está se acostumando com os corações. Já tem, então, o Piero já trouxe aqui uma pergunta de vocês. Então, a primeira pergunta, que acho que também veio no box, né, das perguntas ao longo da semana, é qual será o conteúdo do vestibular em Direito? Então, acho que a primeira coisa é reforçar o ponto do Caio, ou seja, o vestibular já está, as inscrições já estão abertas, né? O vestibular para todos os cursos do INSPER, inclusive Direito. E o vestibular no INSPER ele é composto de duas fases. Então, a primeira delas, espera aí que, né, você vê, não estou acostumada a falar tanto de máscara. A primeira delas é uma fase que ela pode ser tanto via Enem ou o SAT, ou também uma prova aqui no INSPER, né? Uma prova de teste, de múltipla escolha, e aí tem todos os conteúdos de cada uma das provas no edital, no site do INSPER. E aí tem uma segunda fase que ela envolve uma série de provas, né? Que envolve uma redação, mas também envolve uma série de provas que vão estimular e discutir raciocínio crítico, pensamento crítico, formulação de argumentos. Então, a gente segue a estrutura de vestibular do INSPER com essas duas fases e com conteúdo específico lá no edital que está no site do INSPER. A única diferença, e que a gente acha que é um grande ganho, é que vai ter na prova, na primeira fase, uma prova específica de humanas para os alunos e para as alunas de Direito. Então, esse é o pequeno twist, diferente de Administração e Economia, por enquanto, mas segue as provas do INSPER, né? Então, recomendo fortemente que todo mundo que esteja interessado ou interessada em prestar esse vestibular, ou então conhecer mais, entre no site do INSPER e já tem o edital por lá, e acho que ajuda vocês a se prepararem. E o Caio, passa a bola para o Caio. E ajeito minha máscara, vai ser o tempo inteiro isso. Tá bom, tranquilo. A única coisa que eu ia acrescentar para lembrar todo mundo de que o vestibular é remoto. Vestibular remoto tem alguns desafios a ser enfrentados, claro, mas ele tem também uma grande vantagem, que é de permitir que qualquer pessoa no Brasil, onde estiver, possa fazer o nosso vestibular descentralizado. Então, a gente espera que o vestibular, que as pessoas se inscrevam do Brasil todo. Essa escola que nós estamos criando é para ser uma escola nacional, não é só para ser uma escola de quem está aqui, que pode vir aqui.
para todo mundo pode vir. Daí o segunda informação adicional é que nós estamos com um programa de bolsas muito amplo para facilitar que todas as pessoas que precisam da bolsa por razões de renda possam ter acesso, possam estudar no INSPER, independentemente da sua renda. E essa bolsa inclui não apenas a mensalidade, mas também auxílio moradia e um auxílio manutenção. Então, também sugiro que todas e todos olhem no site as condições da bolsa para poder se sentir confortável de participar do vestibular, que a gente queria que o maior número de pessoas interessadas pudesse fazer isso. E lembrando a informação que o Caio trouxe no início, né, mas não sei se todo mundo estava aqui, que quem também precisar de isenção da taxa do vestibular pode se inscrever também no site até o dia 23 de novembro, é isso, né? Essa data. É isso. Então, quem precisar de isenção e não puder pagar a taxa, pode se inscrever lá e pleitear a isenção de taxa de inscrição do vestibular. Então, acho que o vestibular segue a linha do INSPER, porque justamente, né, é um projeto que está super integrado aqui no INSPER. Nós temos vínculos com outras áreas, então, só para dar um exemplo no meu, né, que eu dou uma disciplina para graduação em administração, direito para administração, e já puxando com uma das perguntas que fizeram aqui, se haveria disciplinas para quem já faz administração e economia, engenharias aqui no INSPER, se haveria disciplinas do direito que eles poderiam cursar, e a resposta é que sim, a gente vai ter disciplinas eletivas e optativas, que todos da graduação aqui do INSPER, todas e todas podem se inscrever, e contar como optativas, e tem essas disciplinas, essa disciplina que eu dou, uma disciplina obrigatória para as alunas e para os alunos de administração. Para além disso, a gente tem vários projetos de pesquisa que já estão acontecendo, em que a gente tem um trabalho interdisciplinar muito forte com as outras áreas. Então, a gente entende fortemente que interdisciplinaridade não é simplesmente colocar uma coisa de cada lado, né, e dizer que isso é juntar, mas, de fato, fazer com que as pessoas trabalhem juntas e que um problema que surge de uma das disciplinas possa ser respondido coletivamente, possa ser pensado junto. Então, acho que esse é um pouco o espírito, a cara do curso, né? Não só justapor, né? Colocar uma coisa de cada lado, mas, de fato, fazer essas disciplinas conversarem com problemas comuns. A gente tem mais perguntas do pessoal da live ou vamos com as perguntas do Vox? Temos. Então, o Piero está me dando aqui. Estou me sentindo muito chique. Eu estou achando, né, assistente de palco, uma coisa que nunca vou colocar no Lattes. Nunca tinha acontecido na minha carreira. Bom, tem uma pergunta aqui sobre intercâmbios, né? Se há intercâmbios no curso de Direito. Bom, o curso de Direito está nascendo, né? Então, acho que a primeira coisa é essa. Então, o INSPER tem uma série de parcerias internacionais que também vão se estender para o curso de Direito, certamente, e que vão ter várias oportunidades de conexão com outras faculdades fora do Brasil. Então, o INSPER já vem estabelecendo uma série de parcerias e a gente, com certeza, vai desfrutar de boa parte delas e, ao longo do tempo, também vai fazendo parcerias novas, né, com instituições com as quais o INSPER ainda não tem conexão. Então, sim, essa é uma ideia, a internacionalização, né? Aqui no INSPER a gente recebe também alunos e alunas de outras faculdades, de fora, tem disciplinas que são ministradas em inglês para recepcionar os alunos e alunas que vêm de faculdades de fora do Brasil. Então, essa estrutura vai seguir a mesma coisa das outras graduações do INSPER e que a gente vai estimular fortemente esses intercâmbios. Acho que vale acrescentar que os professores do curso são professores todos com experiência internacional muito relevante, o que só fortalece essa realidade do INSPER que já existe, que a gente consegue ampliar com bastante facilidade. Uhum. Caio, eu acho que tem umas perguntas que vieram, várias, né, que são bem interessantes, de pessoas que tomaram um tempinho para olhar a nossa grade e olharam e falaram assim, olha, essas disciplinas, esses nomes, são diferentes do que eu já vi. Não conheço nenhuma faculdade que tem esses nomes e essas disciplinas, né? Então, é muito razoável, muito compreensível que alguns de vocês, conhecendo, né, imagina, você está lá, no seu terceiro ano, ou então no cursinho, ou enfim, estudando, eventualmente sem cursinho para prestar vestibular, e você está comparando os cursos de direito que existem e você fala, opa, tem umas coisas aqui que eu nunca vi. E daí algumas pessoas falaram assim, olha,
onde que foi parar o direito civil? Não tem nenhuma caixinha dessas aqui que chama direito civil 1, 2, 3 e 4. Não tem direito civil nesse curso. O que vocês fizeram com o direito civil? Que eu acho que é uma pergunta muito legítima, porque os nomes que estão lá podem dar a impressão de que não tem mesmo. Mas acho que esse é um ótimo momento para a gente explicar. Você quer começar, Caio? Daí eu bato essa bola depois com você? Perfeito. Acho que a primeira coisa a mencionar, eu falei rapidamente, para primeiro dar algum conforto e segurança para as pessoas. De novo, quando a gente menciona que o projeto recebeu nota máxima na avaliação do MEC, é porque tudo que precisa estar lá, está lá. Então, ninguém precisa se preocupar que sumiu alguma coisa, não. Tudo que precisa estar, está. A única diferença é que nós reorganizamos os conteúdos das disciplinas em torno de alguns problemas básicos, para dar sentido a essas disciplinas. Essas disciplinas são disciplinas, por exemplo, direito civil, sobretudo, disciplinas muito antigas e tradicionais, que têm um conteúdo importante, mas que às vezes fica tratado como sendo mero hábito. Você dá aquela disciplina como você sempre a deu. Mas a sociedade muda, a sociedade está em transformação contínua. Então, do nosso ponto de vista, faz mais sentido que aquela matéria de direito civil seja dada a partir da discussão sobre as razões daquelas regras que estão no Código Civil, sobre a discussão das consequências das regras que estão no Código Civil, e para isso a gente precisa organizar em torno de problemas. Então, para dar um exemplo bem concreto, a parte geral de direito civil que diz respeito às pessoas está refletida logo, para quem olhar a grade, nos 2 primeiros semestres do curso. Tem 2 semestres que a gente chamou de pessoas. O que tem ali? Ali tem todo o regime de proteção dos direitos da pessoa, seja esse regime de direito constitucional, que é uma disciplina tradicional, seja esse regime que está uma parte no Código Civil, seja esse regime que está, por exemplo, nos tratados de direitos humanos que o Brasil subscreve. Então, a gente organiza a discussão da pessoa que estava fragmentada em vários lugares, de novo, num lugar só. É como se a gente, de certa maneira, não fizesse, a gente não está descartando nada, a gente está atualizando a matéria antiga segundo problemas que são relevantes atualmente. Exatamente. Eu acho que esse estranhamento inicial vai acontecer com várias disciplinas, que vocês vão ver que os nomes não correspondem aos nomes tradicionais. E acho que é importante dizer aqui que a gente não mudou só o nome, né? Não é simplesmente um banho de loja que a gente deu com uma roupagem diferente. A gente fez, de fato, um esforço longo e difícil, pensem como que é difícil uma coisa dessas, de reformular em torno dos problemas. Então, e por isso que a gente está tão orgulhoso, eu estou tão orgulhosa, o Caio tão orgulhoso, e todos os outros professores que participaram desse processo, desse arranjo, né? Porque tem uma força gravitacional da tradição que faz com que a gente tenda a fazer as coisas do jeito que a gente aprendeu, do jeito como os manuais estão estruturados, né? Então, a gente está fazendo uma coisa diferente em torno desses problemas. Então, por isso que boa parte das caixinhas tradicionais que vocês conhecem vão ter não só outros nomes, mas vão ter também uma abordagem diferente. E isso acho que é bem interessante para puxar com uma pergunta que veio também no box de perguntas no Instagram, que era uma pergunta que eu acho que é muito interessante, né? Como o curso ajudará a mudar a sociedade? E acho que isso tem a ver com como a gente reformulou, né? Então, justamente pensando que nós, né, que tivemos formações tradicionais, nós, tanto eu quanto o Caio, muitas vezes, em cursos de direitos tradicionais, que podem ser muito bons, a gente vê uma espécie de descolamento entre aquilo que está sendo aprendido em sala de aula e os problemas reais. Isso pode ter várias razões, né? Mas quando a gente vai, de fato, trabalhar na prática, e aí também acho que é um ponto importante que o Caio falou, e eu queria só reforçar, a gente está falando de problemas de todos os tipos, né? Então, imagino que muita gente possa ter pensado no início que o curso de Direito do INSPER seria um curso voltado para negócios, né? Seria eminentemente uma cara business, né? E certamente tem elementos, né, se vocês olharem a nossa grade, sobre direito dos negócios, claramente, porque eles fazem parte da realidade. Mas não é um curso só sobre isso, né? É um curso que está pensando em perfis variados de alunas e alunos com interesses diferentes, que podem querer transitar da sociedade civil, passar para experiências em governo, que podem querer ter seu próprio escritório, que podem pensar em políticas públicas, que podem querer ser acadêmicos e acadêmicas, que podem querer atuar com pesquisa junto com atuação em direitos humanos, por exemplo, e também podem querer atuar com negócios, entre outros vários arranjos, né? Mas tudo isso para dizer
a gente tá pensando nessa variedade de pontos e de perspectivas para conformar esses problemas de fundo que organizam as disciplinas, justamente porque a gente está querendo pensar em pessoas que pensem problemas. E pensem problemas do Brasil. Então, a ideia de como o curso pode ajudar a mudar a sociedade é justamente com essa ideia de que a gente está pensando em problemas que se estruturam de muitas maneiras e que muitas vezes vão para além do direito, que o jurista e a jurista precisam conhecer para compreender melhor esses problemas. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o outro ponto que o Caio falou, que a gente também tem essa pretensão, e a gente quer muito, que todas as pessoas interessadas no curso e que passem na prova possam fazê-lo independentemente da sua renda, né? A gente quer diversidade regional, a gente quer diversidade de pessoas, então eu acho que nesse sentido também é muito importante que esse curso exista dessa maneira e uma maneira de pensar diferenças entre alunas e alunas dentro do INSPER. Acho que isso é muito importante e esse é um tema especialmente caro ao Caio, que tem trabalhado intensivamente nos últimos meses para fazer isso acontecer. O ponto que eu ia acrescentar para chamar atenção para a grade, para quem estiver curioso, isso que a Bianca falou não tem como a gente pensar em transformar se a gente não conhecer. Então, a primeira etapa é conhecer a realidade. Quem tiver a oportunidade pode ir lá na grade ver que logo nos primeiros semestres e ano do curso tem 3 disciplinas, por exemplo. Uma chama-se Realidade e Projetos de Brasil e outras 2 chamam-se Ciências de Dados. O que é isso? É aprender a conhecer a realidade sem estar sujeito a ela. É poder ser capaz de entender os dados, dominar os dados do país e pensar soluções para os problemas que nós temos. Isso para a gente é essencial, que ninguém seja também chutador, né? Não é só porque a gente quer que a gente vai transformar. A gente precisa conhecer muito bem, precisa conhecer solidamente para poder querer transformar alguma coisa. Com certeza. Então, olha, vamos pensar em algumas outras perguntas que apareceram aqui. Acho que tem uma que é bem interessante, que tem um gancho com o que o Caio falou, que é uma pergunta: haverá alguma disciplina ou meio de aprendizagem de método de pesquisa jurídica? E acho que esse é um ponto bastante caro para a gente, né? Eu vi vários corações agora, então imagino que tem várias pessoas que estavam esperando por essa pergunta. E a resposta é sim, né? A gente está pensando numa formação em que pesquisa jurídica não seja só para aquelas pessoas que queiram se tornar acadêmicos e acadêmicas profissionais. Quem quiser se tornar acadêmicos e acadêmicos profissionais vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda também, até porque a gente tem uma formação grande entre o corpo docente com várias pesquisas. Então, eu, por exemplo, coordeno aqui no INSPER uma pesquisa junto com a Daniele Klintovitz do Instituto Polis para o Conselho Nacional de Justiça, e é uma pesquisa empírica muito grande, né? O professor Paulo Furquim e a Natália Pires, também professora daqui, coordenam uma outra pesquisa que acabou de acontecer, com vários professores envolvidos. Então, a gente tem pensado em várias pesquisas, e a gente não tem só pensado sobre elas, mas a gente tem realizado essas pesquisas. Né? Então, acho que no âmbito do Centro de Regulação e Democracia aqui do INSPER. Então, acho que um primeiro ponto é pesquisas de jurisprudência, né? Ou seja, pesquisas de decisões judiciais. Então, como o Caio falou, para a gente conseguir mudar as coisas, ou para tentar descobrir se há mesmo problemas, ou que tipo de problemas, qual a cara desses problemas, a gente precisa conhecer. E a gente tem se envolvido cada vez mais em pesquisas que vão tratar de descritivos, de cenários e panoramas sobre o judiciário brasileiro. Ou seja, o que de fato está acontecendo no judiciário no tema do direito à saúde? O que de fato está acontecendo no judiciário no tema do direito da previdência? Ou, no meu caso da pesquisa que eu coordeno, o que está acontecendo nos conflitos coletivos de terra, né? Então, quando eu tenho moradia, quando eu tenho conflitos agrários, quando eu tenho protesto, o que está acontecendo, né? Então, descritivos como esses do judiciário, a gente tem empregado uma série de métodos, combinando métodos quantitativos e qualitativos. Acho que a gente vai ter provavelmente mais lives falando sobre isso. Então, a ideia é que as alunas e os alunos também consigam navegar nesses métodos. Então, a ideia de ciência de dados, dois semestres de ciência de dados, não é só fazer com que todo mundo aprenda a entender como funciona. Boa parte das dimensões de machine learning e robôs que estão atuando no direito tem isso também, mas especialmente pensar criticamente como eu formulo uma pergunta, né? Porque essa tecnologia por ela mesma, ela não resolve nada, né? Se a gente não souber fazer as perguntas, se a gente não souber investigar, interpelar. Então, a ideia toda é que os nossos alunos e alunas sejam capazes de pensar o direito criticamente, consigam pensar a pesquisa com metodologia
metodologias interessantes de pesquisa, mas não só com uma metodologia, com várias. Então, pesquisas qualitativas, quantitativas, mas também pesquisas teóricas, né? Então, se eu quiser fazer uma análise teórica no direito, qual é a melhor metodologia? Como eu faço? Então, tem várias disciplinas que estão pensando isso, estão, né, pensando como que a gente estrutura essa interdisciplinaridade, como que a gente pensa os métodos. Então, esse é um ponto bem importante e acho que tem, né, já junta com uma próxima pergunta, mas vou passar a bola para o Caio antes, mas já junta com a nossa ideia de prática, né? Então, que a nossa prática também, a ideia é que ela seja informada pela pesquisa e que não seja uma prática cega, né? Essa é uma pergunta ou posso comentar essa pergunta anterior? Vai lá, pode comentar. Não, eu ia dizer o seguinte, que para a gente seria impossível a gente dar um curso como o que a gente quer se não tivesse uma disciplina e um conjunto de práticas de pesquisa no direito que fossem mais avançadas. Para a gente isso é essencial. O que é pesquisa no direito tradicionalmente? É a pessoa buscar decisões judiciais sobre o assunto que ela precisa tomar uma decisão ou dar uma opinião. E aí ela busca nos livros, nos manuais ou no repositório de jurisprudência. Para a gente, isso é essencial, claro, como eu disse, nenhum dos conhecimentos anteriores relevantes é descartado pelo nosso curso. Ele só é reorganizado de maneira a tentar avançar um pouco mais. Então, a ideia de você fazer pesquisas quantitativas sobre decisões jurídicas, que você possa usar de programação para fazer isso e que os alunos e alunas de direito não precisa ser necessariamente um produtor de programas de software sobre pesquisa no direito, mas que ele seja ou ela seja uma consumidora muito competente daquele produto, não esteja ingenuamente submetida a um produto que venha de fora. Então, para a gente é essencial que as alunas e alunos se tornem competentes pesquisadores nesse sentido mais profundo. Exatamente. E daí tem uma pergunta aqui que junta com a ideia das eletivas, né? Para quem quiser, por exemplo, aprender a programar e fazer isso mais profundamente, vai ter uma trilha de ciência de dados com várias disciplinas optativas que a pessoa vai poder cursar e aí se aprofundar nisso e descobrir toda a mecânica dos crawlers que vão baixar decisões de tribunais e que vão olhar para a automatização de contratos, porque a pesquisa empírica não é só sobre tribunais, né? O direito é muito mais multifacetado do que isso. Mas o Piero acabou de me avisar que a gente está já com 30 minutos de live e isso quer dizer que tem várias pessoas que entraram e saíram, então eu só queria de novo dar as boas-vindas para quem acabou de entrar e pegou o papo no meio. Então essa é a primeira live de uma série sobre a graduação em Direito no INSPER, é um curso novo. Eu sou a Bianca Tavolari e o Caio Fara Rodrigues também está aqui. A gente está conversando e discutindo algumas perguntas que vieram de vocês ao longo da semana, mas também perguntas que vocês estão fazendo aqui no chat. E a gente está aqui conversando informalmente. Então sejam todas e todos muito bem-vindos. A gente tá começando essa série de lives e a gente espera que tenha várias outras que vão se seguir aí nas próximas semanas. Então, só para dar boas-vindas para quem está chegando, agora. Tem muita gente, Bianca, perguntando sobre a dupla graduação. Acho que vale isso é ótimo. Você falar um pouquinho, se você puder. Ótimo. E o Piero já me trouxe várias perguntas aqui, então a gente vai ter muita diversão. Então, acho que a primeira coisa, acho que tem muitas perguntas, né, sobre a dupla. Então, acho que isso é muito, muito interessante do que a gente está propondo, né? Então, se a gente está propondo, de fato, uma integração entre áreas do conhecimento, né, e, de fato, né, com todas as disciplinas aqui do INSPER, faria todo sentido que as pessoas pudessem se formar tanto em economia, administração e direito ao mesmo tempo. Então, por isso veio a ideia da dupla titulação. Então, a ideia, de maneira geral, é que quem entrar no vestibular em Direito vai poder ter uma dupla titulação ao final de 13 semestres. Isso significa que, por exemplo, quem está em Economia e Administração hoje não, né? Mas quem entrar em Economia e Administração no INSPER teria que fazer mais 1 ano e meio e aí conseguiria ter a titulação também em Direito, e quem está em Direito teria que fazer as disciplinas ou de Administração e Economia, e aí teria também uma dupla titulação. Então, ela é válida tanto para Economia quanto para Administração. A gente tem vários pontos, né, que eu imagino que vocês devam estar curiosos e curiosas. Então, né, como que eu posso
obter essa vaga, se vai ser por nota, quando que eu tenho que dizer, tudo isso a gente está fazendo um manual sobre vários desses pontos, né? Então, mesmo para alunos e alunas do INSPER que já estão agora, por exemplo, os meus alunos e alunas têm perguntado insistentemente, eu quero muito fazer a dupla, como que eu fico sabendo? Então, aqui a ideia é a gente trazer uma ideia mais geral e que daí depois, nas próximas lives, a gente vai preparar um material específico para vocês saberem esse tipo de detalhe. Quanto tempo a mais, e se eu quiser fazer eletivas, tenho que fazer 2 TCCs, né? Porque vou estar em 2 disciplinas, posso fazer estágio de férias, quando que eu vou estagiar? Enfim, todas essas perguntas mais práticas a gente vai reunir numa live, mas acho que é legal a gente já falar aqui, porque com certeza foi o maior número de perguntas que a gente recebeu ao longo da semana. Acho que você pode comentar também, Caio. Eu ia dizer o seguinte, que as pessoas não precisam se preocupar agora, elas têm que saber que essa é uma realidade. Então, existe a dupla titulação. A dupla titulação é plenamente já concebida, viabilizada, tranquila para nós. Os detalhes operacionais vão nesse manual que a Bianca mencionou, mas ninguém precisa optar para isso agora, e isso faz parte daquilo que eu falei no início, a nossa preocupação de que as pessoas que estão fazendo vestibular agora têm uma real incerteza sobre para onde elas vão. Faço administração, faço economia, faço direito. A dupla titulação permite que a pessoa possa, com um pouco mais de segurança, conforto, fazer essa opção agora, porque ela pode ter certeza que com 1 ano e meio a mais, essa a informação principal e vai poder optar no meio do curso, não precisa optar agora, vai ter a oportunidade de conhecer antes de optar, mas vai ter a chance de optar, com 1 ano e meio a mais, sai com 2 títulos. E aí, vai poder tirar a OAB? Vai poder tirar a OAB. Vai fazer a OAB assim que tiver cumprido os créditos correspondentes ao direito, faz a OAB normalmente e, além disso, pode ter a formação nas outras áreas também. Com certeza, e acho que as próximas lives, e a gente está preparando um material, como tem várias dúvidas, tanto de alunos e alunas que já estão no INSPER, quanto de um público externo, muita gente querendo saber dessa dupla, a gente vai preparar um material específico, a gente vai avisar vocês com toda certeza, para todo mundo ter isso o mais detalhado possível. Tenho 4 perguntas aqui que o Piero trouxe para mim, cada uma indo para um lugar, assim. Então, acho que uma que acho que é bem importante, né? O curso de Direito é EAD? Então, eu acho que enfim, agora, né, não sei se a gente não está tendo aulas presenciais de maneira regular na escola, algumas disciplinas muito específicas já voltaram, mas de maneira geral os cursos estão sendo online, né? Então, a gente depende, né, para saber o ano que vem, saber como vão ser os protocolos de abertura de escolas e se isso de fato vai acontecer no ano que vem. Então, mas como princípio geral, o curso não será EAD, será presencial, né? Mas pode ser que seja um formato misturado, né? Que o nome chique disso é blended, que é um formato misturado que pode ter aulas online, eventualmente, e aulas presenciais. Tudo isso, evidentemente, vai depender de como vai estar a situação da pandemia no ano que vem e das regras das autoridades, tanto sanitárias quanto das autoridades do Estado de São Paulo e do município de São Paulo sobre as boas práticas em escolas e universidades. Mas acho que isso é isso, né? Então, como a gente ainda não tem bola de cristal, infelizmente, a gente vai ter que esperar para saber um pouco mais, mas a ideia é que seja de fato presencial. Tem mais perguntas aqui que eu acho que são interessantes, né? Então, teve alguém que perguntou sobre extensão. E isso eu acho que é legal, porque, então, não sei se todo mundo está familiarizado com essa palavra, extensão, mas quando a gente fala de currículos, de maneira geral, a gente fala que universitários, né, que eles se organizam a partir de um tripé, né, três coisas, né? Então, ensino, então, né, sala de aula, de maneira geral, né, que pode ter várias configurações, pesquisa, ou seja, eu vou produzir conhecimento, eu vou avançar no conhecimento sobre aquela determinada área, e extensão, que extensão pode querer dizer várias coisas, mas a ideia de estender, né, é a ideia que você vai extramuros, ou seja, que você leva esse conhecimento, que seja ele dado em sala de aula, ou produzido por pesquisadoras e pesquisadores no âmbito da pesquisa, ele alcance também a sociedade de maneira geral, de várias formas. Né? E aí eu acho que é muito interessante, por isso que eu tinha falado, e o Caio também mencionou,
os nossos projetos de prática. Então, se vocês olharem nossa grade, já no primeiro ano a gente tem um projeto de clínicas. A clínica, a ideia dela é justamente fazer esse tripé funcionar. Então, eu vou ter um problema da realidade, né? Um projeto que vai ser como mote, né, para pensar um problema jurídico de fundo e que vai ter interface com outras áreas do direito eventualmente. E aí a gente vai combinar o que teve em sala de aula com as pesquisas que estão acontecendo, né? Não só entre os professores e professoras do INSPER, mas as pesquisas que estão acontecendo no direito, para tentar dar uma resposta para esse problema, seja ela do jeito que for. Então, pode ser participar de uma mediação, pode ser participar de uma audiência ou fazer um parecer específico que ajude um determinado órgão público numa questão que aquela pessoa que está na linha de frente não consegue ver, e com dados específicos a gente conseguiria, ou análise de dados conseguiria ajudar, por exemplo, o Ministério Público ou a Defensoria num determinado tema, ou uma associação sem fins lucrativos, pode ser um contrato intermediado entre duas partes que daí os alunos e as alunas vão redigir e ajudar a pensar. Então, essa ideia da extensão está muito presente no nosso curso desde o primeiro ano. Esse contato com a prática, e como falou o Caio, esse contato com a prática informado, né? Então, a gente não quer simplesmente jogar alunos e alunas, né, no mundo, assim, falar se vira, né? Então, tem uma coisa, tem uma parte que é evidentemente conhecer como as coisas funcionam e no mundo muitas vezes ninguém pega a gente pela mão, mas nesses casos específicos a gente vai ter supervisão de professoras e professores que vão trabalhar de maneira conjunta nos projetos, né? Então, para quem estiver interessado, as clínicas vão ter mais de um projeto, vão ser vários projetos por semestre, e que daí alunos e alunas vão ter uma experiência de imersão. Então, não vão ter outras disciplinas acontecendo ao mesmo tempo, é só a clínica ao longo de um mês, no final de cada semestre do final do ano, seja o segundo, o quarto e o sexto, que a gente quer que as alunas e os alunos possam parar, não tem que pensar em prova, não tem que pensar em entrega de trabalho, nada do tipo, para pensar esses problemas de maneira substantiva e aí fazer, de fato, essa integração entre esses saberes todos, né? Então, seria uma maneira interessante de extensão. Perfeito. Isso que a Bianca falou é mais uma das traduções daquelas preocupações que a gente, traduções práticas, né, na realidade, daquilo que a gente havia falado no início. Os problemas não vêm carimbados. Então, ao fim de cada 2 períodos, a gente tem uma disciplina de clínicas em que se convergem discussões que são transversais entre as disciplinas para que as alunas e alunos possam ter contato com a realidade como ela aparece e aí tentar resolver problemas com a mediação, a supervisão de professores. Acontece tipicamente no ensino jurídico, não em todos os lugares, mas acontece tipicamente no ensino jurídico, que é quase uma terceirização da prática para os escritórios, vamos dizer assim. E a gente está querendo fazer o caminho inverso, é a internalização da prática para que a reflexão sobre a prática intensifique o aprendizado, em vez de simplesmente largar o pessoal aí na mão dos escritórios, que às vezes são ótimos, mas às vezes também estão ali por conta de uma mão de obra barata, né? E a gente justamente não quer participar desse esquema. A gente quer fazer o contrário. A gente quer que as nossas alunas e alunos cheguem já tendo muita prática quando elas forem trabalhar, e essa prática já sendo muito refletida, pensada, para a gente isso é essencial. Ou seja, a gente entende que o nosso curso, de uma certa maneira, tem mais prática também do que a gente, em geral, vê por aí. Então, nossa concepção de extensão está intrinsecamente vinculada com as disciplinas e com a ideia de pesquisa e com essa ideia de que a gente vai pensar problemas reais que são extramuros, né, de maneira informada. Então, acho que isso é muito bacana. Esse também é um dos pontos que a gente acha muito, muito importantes. Daí, tem mais perguntas aqui sobre vestibular ainda, né? Alguém perguntou, o vestibular vai ser com alternativas ou vão ser dissertativas, né? Então, tem aí, eu recomendo fortemente que a pessoa que perguntou dê uma olhada no edital que está no site. São 2 fases, né? Como eu comentei aqui um pouquinho antes. A primeira fase, ela é de disciplinas alternativas, mas também pode ser substituída pelo Enem e pelo SAT. A pessoa pode fazer as duas coisas. E a segunda fase tem uma redação e ela é mais voltada
para conhecimentos de pensamento crítico, raciocínio lógico, e tem lá todas as fases com cada uma das competências, habilidades, o que é medido. E no caso do direito tem só essa pequena diferença, ou seja, né, é um vestibular do INSPER, exatamente igual a todos os demais, com a diferença de que essa primeira fase vai ter também uma prova de humanas e ela segue o currículo do Enem, que entende humanas como história, geografia, filosofia e sociologia. Então, essas disciplinas também estão lá para quem quiser fazer a graduação em Direito, né? Então, vale muito a pena, como o Caio também tinha falado, a gente já tinha comentado antes e acho que vale a pena reforçar para quem está chegando agora, eventualmente, que o vestibular já está aberto, o link está no site do INSPER, e para quem precisar de isenção da taxa de inscrição até o dia 23 de novembro, é possível pleitear. Acho que vale a pena, Caio, só trazer de novo um ponto das bolsas, né? Que eu acho que como tem gente entrando e saindo, acho que é bem legal falar de novo. Legal. Eu continuo adorando os coraçõezinhos que estão aparecendo aqui, estão me dando um ânimo renovado a cada pergunta. A gente, além disso que a Bianca falou, vale lembrar que o vestibular é remoto, como a gente falou antes, então para quem chegou agora, o que significa que tem desafios, precisa ter o link precisa funcionar. Tudo isso é importante até que as pessoas que se inscrevam e que têm qualquer dificuldade com o link comuniquem isso ao INSPER, porque o INSPER vai tentar dar algum tipo de tratamento para as dificuldades de link que possam existir. Mas, além disso, a gente está muito interessado em que esse vestibular remoto possa servir para ampliar para o Brasil todo a inscrição no vestibular, a máxima extensão geográfica possível, como parte da nossa busca incessante por diversidade no curso. Além disso, a ideia de que nós temos um programa especialmente para essa primeira turma do direito, que a gente espera que vá se perpetuar, também um programa que vá se perpetuar para as outras turmas que virão, mas é um programa especialmente ambicioso de bolsas, para facilitar que qualquer pessoa que não tenha como pagar, bem concretamente, o INSPER possa fazer o INSPER. Ou seja, a nossa ideia para nós é muito importante que toda pessoa talentosa possa fazer o INSPER, não vai ser por falta de dinheiro que vai deixar de fazer. E esse programa de bolsas conta não apenas com a bolsa que paga mensalidade, mas também com auxílio moradia e um auxílio manutenção. Ou seja, a gente estimula que todas as pessoas sintam que o INSPER é para elas, que a gente está aqui querendo recebê-las de braços abertíssimos. O Piero me lembrou de uma pergunta ótima que fizeram no box de perguntas aqui no Instagram e que a gente acabou não respondendo, que era a pergunta se o vestibular ele vai ser anual ou semestral. Então, esse primeiro vestibular vai ser anual. Então, não vai ter uma entrada no meio do ano que vem, né? Então, a gente vai ter uma turma que vai ser anual e a nossa programação é que a partir de 2000 a entrada não vai ter um vestibular no meio do ano, com 50 vagas. Então, isso vai mudar um pouquinho mais para frente. Qual que é a ideia? Então, a gente aproveite quer agora, né? Aproveite agora. Aproveita agora. A gente quer se dedicar com uma atenção redobrada, com essa lapidação dessa primeira turma, desses 50 alunos e alunas. E eu acho que também emenda uma pergunta que fizeram, que eu também achei muito boa, pensando o seguinte, né? Como que, o que vocês encorajariam, né, para alguém que está pensando, né, em prestar o curso novo, mas está com um pouco de medo, né? Tipo, é um curso novo, né? Não sei como é que ele vai se desenvolver. Por que eu devo apostar as minhas fichas nesse curso novo, né? E eu acho que, além das várias razões de todas as coisas que a gente falou aqui, que podem ser interessantes para vocês, se é que vocês estejam procurando uma formação jurídica inovadora e que também tenha uma interface com os conhecimentos sólidos tradicionais, né? Porque eu acho que para navegar nesse mundo a gente precisa estar com um pé em cada canoa, ou seja, conhecer o que tem de tradicional e ao mesmo tempo conseguir inovar. Acho que tem um ponto dessa primeira turma que eu acho que eu gostaria de destacar, que eu vejo como muito, muito relevante e muito importante, né? E que não é só do curso de Direito, acho que é do INSPER de maneira geral, que é uma interface de escuta
e de construção conjunta do curso com as alunas e com os alunos. Então, a ideia de que a gente já está, né, absolutamente aberto a pensar várias coisas do curso que podem funcionar para uns e não para outros, a gente pensar isso junto e fazer ajustes muito concretos se coisas não funcionarem, ou se funcionarem bem demais que elas precisam ser ampliadas, expandidas, ou que tenham demandas que não foram contempladas na nossa grade e que a gente vê que tem uma demanda muito grande, então a gente abriria espaço para isso. Então, toda a ideia de que o curso não se restringe à sala de aula também é muito importante, porque tem uma vivência fora da sala de aula aqui dentro do INSPER, né, em várias dimensões, mas especialmente essa interação com professores e professoras que vão estar mais do que abertos a pensar ajustes de rota, e também a ouvir alunos e alunas para ver que demandas que existem que não estão sendo eventualmente contempladas ou que estão sendo contempladas parcialmente. Então, eu acho que esse tipo de interação e de interface ela é muito interessante, você poder construir o curso junto com quem está pensando ele. Não que isso não vai acontecer na segunda, na terceira turma e tudo mais, mas agora a gente vai ter um tempo absolutamente redobrado de atenção para fazer isso acontecer. Caio, você quer comentar? Sim, eu ia acrescentar assim, de maneira bem direta para quem fez a pergunta. Aqui não tem aposta, não tem aventura. O INSPER é uma instituição ultra estabelecida, tem 5 outras graduações funcionando há tempos. Além disso, as pessoas que cuidam desse projeto são pessoas muito experientes. Já fizemos isso antes, né? Não é a primeira vez que estamos fazendo isso. O suporte, a infraestrutura do INSPER é absurdamente sensacional, é maravilhosa. O tratamento de alunos e alunas é genial, é muito acolhedor, dá muito orgulho de poder estar concebendo e criando e desenvolvendo esse projeto dentro do INSPER. Então, como eu disse, não tem aventura, não tem aposta, é algo muito já bem pensado, há muito tempo, já experimentado, e qualquer ajuste que tiver é justamente pela interação com as alunas e alunos, como disse a Bianca. A gente está muito animado, isso para a gente é sensacional. Exatamente. Então, a gente é um pouco isso. Então, a gente encoraja todo mundo que se identificar com essa proposta de curso, né? Que preste o vestibular, que acompanhe esse projeto. Acho que a gente fala dele com muito orgulho, porque a gente está construindo há pelo menos 2 anos, mas já tem um tempo, né? Pensando em todos esses detalhes, em como fazer o ensino jurídico ser mais integrado, mais vinculado com a prática, que interseccione com vários saberes, que pense um perfil de pessoa que vai conseguir transitar em vários ambientes. Então, para quem chegou agora, a ideia é que esse curso possa formar pessoas que naveguem em vários ambientes diferentes, né? Que pensem em trabalhar no poder público e daí depois vão trabalhar na iniciativa privada, seja numa organização sem fins lucrativos ou numa empresa, enfim. Então, a ideia é que a pessoa tenha as competências e as habilidades para conseguir navegar em várias carreiras diferentes, né, sem uma ênfase específica. Então, né, o curso não tem uma cara de uma profissão jurídica específica, mas de várias delas, né? Então, acho que isso também é outro ponto importante para quem, por exemplo, ainda não sabe qual área quer seguir, ou que queira mesmo pensar em transitar ao longo da vida entre várias áreas diferentes e atuar em várias pontas, né? Então, acho que esse também é um ponto interessante. Tem mais uma pergunta aqui que eu imagino Bianca, que tenha... Desculpa te interromper, mas teve... Imagina. Diga. Teve uma pessoa aqui que eu li rapidamente que fez uma pergunta que eu queria responder. Ela perguntou assim se a gente pensa eventualmente em algum momento em abrir um curso noturno. E aí eu queria responder a isso, porque me parece que a pessoa que faz essa pergunta provavelmente, mas é um chute, mas provavelmente é porque precisa trabalhar, né, durante o dia. E eu queria então reforçar o que nós falamos antes sobre o programa de bolsas do INSPER, que não é apenas um programa de bolsa que paga mensalidade, mas é um programa também que inclui o auxílio moradia e auxílio manutenção. A gente entende que algumas pessoas, inclusive, ajudam suas famílias, mas também não podem desperdiçar a chance de fazer um curso superior como que a gente está propondo. Então, esse programa de bolsas é feito para isso. Então,
não está previsto nenhum curso noturno, mas a gente estimula que as pessoas façam o diurno e busquem, na medida das suas necessidades, esse programa de bolsas. Que a gente quer é que ele seja o mais usado possível. Isso é fundamental e é um ponto que para a gente é realmente importante para que a gente tenha uma turma o mais diversa possível, o mais interessante possível, com vários talentos de vários lugares. Então, como eu falei, o Caio está empenhado pessoalmente, colocando um monte do tempo dele para fazer isso acontecer. Nós todos, professores e professoras, também estamos. Então, acho que é um compromisso muito sério da instituição com essa proposta. O Piero me avisa que a gente tem só mais 5 minutos e que eu tenho alguns recados para dar. Um deles, a live vai ficar salva no Instagram. Então, se você quiser ouvir depois e pensar alguma pergunta aqui que não ficou tão clara ou que você quer ver a resposta de novo, se você chegou no meio do caminho, vai ficar salva no Instagram. E eu tenho também que fazer essa parte institucional, que a gente, você pode acessar o site do INSPER, acesse o nosso site, tem lá o edital, tem o link do vestibular, então as informações estão todas lá, mais do que as respostas que a gente deu aqui. O edital tem todos os detalhes, né? Vocês podem também entrar em contato com o INSPER, mandar pergunta aqui no Instagram, ou mesmo no site do INSPER, por e-mail. É isso? Deixei alguma coisa? Preciso falar que tem que dar like em alguma coisa, mandar corações pra gente? Não. Todos os corações já estão suficientes. E como eu falei antes, é uma série de lives que a gente vai ter com os professores e professoras. Então, Caio e eu estamos aqui hoje, vão ter outras pessoas nas próximas lives, para vocês irem também conhecendo o perfil de professores e professoras que estão cuidando desse curso, para vocês já indo conhecer a gente. E então, as próximas lives vão acontecer e vocês também ficam sabendo delas aqui também pelo Instagram do INSPER. A gente vai divulgar e falar delas mais para frente. E a gente recomenda também fortemente que vocês mandem perguntas, sugestões e comentários para as próximas. A gente vai tentar responder as perguntas que a gente não conseguiu responder. A gente vai tentar responder de alguma maneira no site também, consolidando as dúvidas mais repetidas e mais importantes para que todo mundo tenha as informações. E haverá um conjunto de lives adicionais para resolver outras dúvidas. É isso, né? Então, o Piero conta que o Instagram, se a gente não termina em 1 hora, ele desativa a gente, então a gente precisa terminar, né? Aprendi certo. Foi um prazer enorme estar aqui com todas e todas. Para a gente é uma alegria muito grande falar desse curso que está sendo gestado já há um tempo. A gente sabe que a gente está num momento muito difícil e que tem muitas pessoas passando por enormes dificuldades, então a gente é muito empático a essa situação. Mas a gente adoraria estar presencialmente com todos e todas vocês conversando, mas agora esse momento é a coisa mais segura a fazer, que a gente esteja aqui nessa live e que a gente possa manter esse contato o mais frequente possível de maneira virtual e que a gente consiga fazer isso de maneira contínua pelo Instagram e também pelo site do INSPER e por lá pelo vestibular. Eu queria agradecer demais a todo mundo que participou. E Caio, se você quiser agradecer, falar... Eu queria agradecer demais. Para a gente é o primeiro contato, como eu disse logo no início, primeiro contato com o mundo exterior. A gente está há tanto tempo fazendo isso de alunos, né? A gente está com muito contato com o mundo exterior, exceto alunas e alunos. E a gente queria, no fundo, era estimular que todo mundo olhasse, perguntasse os materiais do curso e que a gente pudesse, ao máximo possível, deixar todo mundo informado para que possa se inspirar a participar desse projeto conosco. Nós estamos absolutamente siderados, prontos para que as pessoas cheguem e a gente comece a dar aula. Então, por favor, se inscrevam, busquem mais informações e a gente está aqui para tirar mais dúvidas depois. É isso, gente. Obrigada, boa noite a todo mundo. A gente tem que encerrar a live agora, porque tem o tempo do Instagram. Então, a gente fica então em contato e abraço de novo a todo mundo. Obrigada pela participação. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau.